A paz e a graça, meus irmãos, espero que todos estejam bem, você, sua família, seu trabalho, seus afazeres. Queridos, o motivo desse vídeo tem a ver com a sala pastoral, porque é uma reflexão pastoral. Eu gostaria que você não adiantasse o vídeo e nem desistisse de assistir até o fim. Serei breve. Em Hebreus capítulo 13 e o versículo 17, é um texto conhecido muito dos pastores, quando o escritor aos Hebreus disse: obedecei os vossos pastores. Algumas traduções diz obedecei os vossos guias, o vosso discipulador, em outras palavras. Guia é discipulador, mestre. Mas nessa tradução que eu estou lendo, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu quero ficar com a segunda parte desse texto. Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, das almas, das vidas. Então, me cabe a responsabilidade como pastor, e me pesa a responsabilidade como pastor, de ter cuidado com o rebanho, de cuidar dos discípulos de Jesus. Eu quero dizer para vocês que há muitas pessoas agora nessa pandemia que não voltaram à igreja. Não ligaram mais. Alguns atenderam minhas ligações. Tive como fazer vídeo chamado com alguns dos nossos irmãos. Mas esse vídeo não é só para quem está desanimado. Esse vídeo não é exatamente para isso. Esse vídeo é para trazer uma palavra de coragem, de ânimo, de firmeza, debaixo do texto, com base no texto de Paulo, escrevendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 58, quando ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 58. Queridos, usando esses dois textos de Hebreus 13, 17 e 1 Coríntios 15, 58, eu quero deixar uma reflexão bíblica. Estamos vivendo realmente um momento difícil, momento de muita tensão no Brasil e no mundo. E a fé de muitas pessoas tem sido afetadas. Muitas pessoas têm vivido um verdadeiro desânimo. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, nesse capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo. Paulo está falando sobre o sustentáculo da fé cristã, a ressurreição de Cristo. E é com base nesta ressurreição, com essa doutrina da ressurreição, é que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor.
sabendo que o vosso trabalho não é vão. Queridos, nas últimas 2 quintas-feiras eu tenho ministrado uma palavra sobre motivos para viver, ou propósito para viver. Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito com a minha vida, Deus tem um propósito com a IADL. E uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. E o sentido da vida cristã é carregar as marcas de Cristo, é fazer Cristo conhecido, fazer o reino de Deus chegar a outras pessoas. Então, como pastor da IADL, esse vídeo não vai ser postado, mas restrito. Só quem recebeu o link é que vai acessar esse vídeo, porque esse vídeo está direcionado especialmente para os irmãos da nossa igreja, IADL, a primeira igreja Assembleia de Deus de Laranjeiras. Queridos, a nossa igreja, ela cresceu junto com o bairro. Passamos por muitas dificuldades, estamos nos reerguendo, estamos firmando novamente nossas estacas e fortalecendo a obra do Senhor neste lugar. Eu agradeço todos os irmãos que têm se empenhado espiritualmente, cuidando da obra do Senhor e também materialmente através dos seus dízimos e ofertas. Mas o que eu quero dizer, queridos, que a obra do Senhor, Deus escolher a igreja. Deus decidiu escolher você para fazer parte desta obra tão maravilhosa. Por isso Paulo diz, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil, por causa de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário, e a ressurreição de Cristo Jesus é que dá essa garantia para Paulo dizer, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, queridos, eu quero com isto convidar você para refletir e pensar sobre a sua vida espiritual e a vida espiritual da igreja, da IADL principalmente. O discipulado, ele tem 3 fundamentos. E quando estamos discipulando uma pessoa, um discipulado individual, nós fazemos 3 perguntas fundamentais. Como vai a sua vida com Deus? Seu devocional, sua caminhada, seu crescimento na oração, o seu crescimento na palavra. Então, isto é a vida com Deus. E como vai a sua família? A segunda pergunta. Família, então, envolve os filhos, o cônjuge em primeiro lugar e depois os filhos. Como vai a saúde espiritual dos seus filhos? Como vai a saúde espiritual do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa? Como que vai a saúde espiritual, principalmente dos seus filhos, para as próximas décadas, os próximos 10 anos? Se você tem um filho hoje com 10, ele terá no próximo 10 anos 20. Você tem uma filha com 10, terá nos próximos anos 20. Se você tem um filho com 15 anos, nos próximos anos ele estará com 25 anos. Como está a vida espiritual dos seus filhos, da sua família, para os próximos 5, 10 anos? Você tem pensado nisso? Tem sido algo de preocupação e de busca na palavra de Deus? Porque parece que as coisas espirituais não são tão importantes quanto as coisas materiais, porque os esforços que nós fazemos para as questões materiais na nossa vida, deveria esses esforços ser muito maior na vida espiritual.
Porque a gente sabe que quando a gente está bem espiritualmente, as outras coisas, as bênçãos que acompanham a salvação, as bênçãos da vida espiritual, a caminhada de fé, os desafios de fé, tudo isso é importante e muito mais importante do que as questões materiais. Porque as questões materiais, elas passam. Mas as questões espirituais, a gente é responsável por ela para as próximas gerações. Não só dos nossos filhos, nossos familiares, mas as pessoas que nós convivemos. Então, com base nesse texto de Paulo, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, é que eu lhe faço essas perguntas. Como está a sua vida com Deus, a sua caminhada espiritual? Quando o texto firmes, constantes e abundantes, eu quero não tratá-los como membros, embora todos nós somos membros do corpo de Cristo, mas quando se trata de IADL, nós estamos falando da instituição. Eu quero tratá-los como ovelhas, como filhos amados, eu quero tratá-los como discípulos de Jesus, e eu me sinto responsável. Tenho orado por vocês. Minha dedicação de tempo, de oração, de leitura da palavra e me preparando, me santificando para oferecer o melhor para vocês. Para ser um pastor que no dia de prestação de conta diante do Senhor, eu possa mostrar ao Senhor o que eu fiz. Então, queridos, quando Jesus disse para os discípulos, os campos estão brancos para a colheita. Porém, Jesus disse, falta trabalhadores. Os trabalhadores são poucos. Então, Jesus pede para orar. Ora, pede ao Pai trabalhadores. Então, ele nos escolheu, ele nos chamou para fazer parte desta obra, dessa seara. E nós somos os trabalhadores desse reino. Deus te escolheu. Deus te chamou com um propósito. O chamado para a caminhada espiritual no reino de Deus não é só para os pastores, para os líderes, é para todos nós. Então, aí a pergunta, como está a sua vida na caminhada de fé, na obra do Senhor? Podemos chamar de uma vida abundante? Como que eu quero uma vida abundante na esfera secular, mas não quero uma vida abundante na esfera espiritual? Querido, se você tem alcançado alguma coisa em Cristo Jesus, na sua vida pessoal, na sua vida material, pode ter certeza que Deus quer superabundar as coisas espirituais. E com certeza você será muito mais bem-sucedido em todas as coisas que você fizer, se o reino de Deus vem em primeiro lugar, como diz o próprio Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós fomos chamados por Deus para uma missão. E aí então Paulo usa nessa igreja de Corinto essas três coisas. A primeira, firmeza.
Há muitas pessoas que estão vulneráveis, não estão firmes na fé, não estão firmes na palavra. Firmeza lembra de alicerces, lembra de uma fé inabalável, de um caráter firme, caráter reto, aprovado, equilibrado, caminhando com Cristo, ligado em Cristo. Há muitas pessoas que no início da caminhada cristã foram animados, eram pessoas que estavam interessados em conhecer mais o Senhor, para levar o Evangelho para os seus familiares, para os seus amigos, porque tinha uma sede de Cristo muito grande. Com o passar do tempo, foi perdendo esta alegria, perdendo essa paixão, esse amor. Aonde está a paixão, o amor das primeiras obras? Firmeza, está firme, caráter firme, atitude firme, e diante das tempestades permanecer firme, constante, constância. Quando Paulo diz que nada vos abale, que você esteja firme, constante, é imprescindível na vida dos discípulos de Jesus, constância. Não adianta nada você ter tido uma vida fervorosa, ter uma paixão fervorosa por Cristo e pelo reino de Cristo, e querer trazer esse reino para a vida das pessoas, para a igreja, para os amigos, para os familiares. O Senhor Jesus, através desse ensino de Paulo, ele diz para sermos constantes. E por último, abundantes. A característica de abundante remete àquilo que vai além do necessário. Ser abundante, querido, é transbordar, é sempre querer fazer o melhor, e fazer o melhor para o reino do Senhor. Ser abundante na oração, ser abundante no serviço do Senhor, cuidando sim das coisas materiais, do seu trabalho, dos seus estudos, mas nunca perdendo de vista o reino de Deus. Ter alegria de estar na presença do Senhor, ter satisfação de estar junto com os irmãos. Você quer saber como está a sua fé? Faça um exame como que está o seu amor pelos seus irmãos em Cristo. Você deseja estar com os seus irmãos, você deseja reunir com os irmãos da IADL, você quer estar junto com eles, celebrar com eles, cantar com eles, estar no discipulado com eles, estar fazendo parte de uma célula junto com eles, está evangelizando, está cuidando do reino de Deus. Você vai saber como está a sua saúde espiritual. A gente sabe quando estamos com saúde emocional. Saúde emocional, ela é visível. A pessoa está alegre, está celebrando, é grato pelas pequenas coisas, é uma pessoa que está feliz com a vida, está alegre. Então a vida emocional dele é abundante. Todo mundo sabe que está com saúde emocional. Ele quer estar junto com as pessoas, ele quer festejar, ele quer celebrar o aniversário, ele quer estar no churrasco, ele quer estar no futebol, ele quer estar junto porque ele se sente bem, está bem. E a saúde espiritual, queridos, que é a mais importante de todas. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos uma necessidade de uma abundância na vida espiritual. Então você sabe
da saúde espiritual. Como está a sua saúde espiritual? Você tem tido desejo de ler a palavra? Você tem separado alguns minutos da sua vida para meditar na palavra, para falar com Deus em oração? Você tem dedicado tempo para o seu devocional, para meditar na palavra de Deus? Mediante a sua resposta, querido, é que você saberá como está a sua saúde espiritual. E eu quero concluir dizendo que o reflexo da vida espiritual é muito forte na igreja. É muito forte na igreja. É uma retroalimentação. A igreja te fortalece através das ministrações, através da palavra, através do discipulado, através da EBD, através dos cultos. E aí você recebe agora e devolve para esta igreja, em atitudes, em ações, em vida prática, caminhada com Deus e contribuindo para que outras pessoas também possam caminhar junto com você. Então eu quero que você pense comigo. Pense nessas três coisas. A importância de estarmos firmes, de ter atitudes firmes, como diz Paulo: meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, queridos, eu quero desejar para você uma reflexão bíblica de como está você, a sua família, para os próximos 5, 10 anos. Talvez você dirá: pastor, a projeção financeira para minha família está bem, eu estou procurando economizar, na crise eu estou procurando conter as minhas dívidas, fazer uma reserva, eu estou realmente tendo reserva para os próximos 5, 10 anos. E eu quero perguntar: você está tendo reservas espirituais para os próximos 5, 10 anos? Você está sentindo que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, agindo como ele quer agir? Então, nós temos o discipulado, nós temos a EBD e nós temos os cultos na quinta-feira e no domingo à noite. Como você está se edificando? Queridos, há uma onda de que as pessoas podem ser crentes em casa. Isto não é verdade, porque a própria Bíblia, o escritor aos Hebreus, diz que nós não devemos deixar de congregar. Significa que nós não podemos abrir mão do corpo de Cristo. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor não é só um encontro com o Senhor. A casa do Senhor é um encontro com o nosso próximo, com o nosso irmão, para saber como que ele está, como que ele está passando e nos colocar à disposição. Dito isto, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar para se envolver na sua igreja, se envolver espiritualmente, materialmente. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm sido dizimistas fiéis, que têm honrado com seu compromisso com o corpo de Cristo, com a sua instituição, porque a contribuição financeira ela tem a ver com o corpo de Cristo, o reino de Deus, o cuidado com a obra de Deus, com os missionários, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário,
Então eu não tenho nenhuma dificuldade para dizer a vocês que eu tenho compromisso com Deus e com a obra de Deus, e compromisso em chamar a sua atenção e saber se você está abundante na obra do Senhor. Você está cuidando da obra de Deus? Talvez você tenha se ocupado financeiramente. Deus te abençoe por isso. Ele vai te honrar. Ele vai multiplicar a sua sementeira, porque isso é bíblico. Mas não é só isso, queridos. Você pode fazer mais do que ajudar financeiramente. Você pode se oferecer como sacrifício vivo ao Senhor. Oferecer os seus talentos pessoais. Oferecer para ajudar uma família. Oferecer para discipular. Ou fazer parte de um discipulado. Porque quando você está num grupo pequeno, no discipulado, você está automaticamente abençoando as pessoas que estão ali com vocês. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu espero que esta palavra seja de edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no nome de Jesus. Amém.